Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Cultura Artística em Casa, e hoje nós temos preparado para vocês uma programação especial com o Danil Trifonov e os estudos transcendentais de Liszt. Para quem não me conhece, meu nome é Ellen Galo, e eu espero com vocês adentrar por esse mundo lisztiano e por essa interpretação fabulosa que o Danil Trifonov fez. O Danil Trifonov é um jovem pianista. Esta gravação que a gente usa como referência, que a gente sugere para que todos vocês assistam e ouçam, é um registro da Deutsche Grammophon, um álbum chamado Transcendental, que o Danil Trifonov gravou por volta de 2016, lá no Spotify tem a data, né? E que foi lançado no ano de 2018, que foi premiado com o Grammy de melhor álbum. E também para acompanhar, para vocês terem uma referência visual também, nós sugerimos um vídeo de um recital que o Danil Trifonov realizou um tempinho antes, em 2014, em 7 de novembro de 2014, em Lyon. E nesse recital ele apresenta os estudos transcendentais. Antes de falar da obra propriamente dita, é importante a gente saber um pouquinho mais sobre esse pianista. O Danil Trifonov, ele tem 29 anos, ele é russo, nasceu numa cidade chamada Nizhny Novgorod, uma cidade que é mais ou menos a 400 quilômetros de Moscou. Por curiosidade, é a cidade natal também de Gorky, e essa cidade é apelidada também como Gorky, conhecida como Gorky, enfim. E ele começou a estudar piano por volta dos 5 anos, fez o seu primeiro recital público aos 7 anos, e no ano 2000, quando ele tinha 9 anos de idade, portanto, ele é nascido em 5 de março de 1991, ele entra na famosa escola Gnessine de música, que ao lado do Conservatório Tchaikovsky de Moscou é uma das escolas mais importantes de música da Rússia e uma das mais importantes do mundo. A escola Gnessine é tida como uma escola de elite. Outro aluno muito importante dessa escola, o pianista, é o Evgeny Kissin. Nessa escola, no Gnessine, na escola Gnessine de música, o Trifonov estudou com uma grande pianista e professora chamada Tatiana Zelikman. Isso vocês vão encontrar nas biografias do Trifonov, mas um detalhe muito importante que vocês não vão encontrar em todos os lugares, e eu gostaria de mostrar para vocês, né, de onde vem a tradição, né, e o pianismo de Danil Trifonov. A Tatiana Zelikman foi aluna de Theodor Gutmann, que foi aluno de Neuhaus. Neuhaus foi um grande pianista e um grande professor. Ele foi aluno de Felix Blumenfeld, que também foi professor de Horowitz. Então, Neuhaus e Horowitz tinham o mesmo professor, que era o Blumenfeld. E Blumenfeld, ele foi professor de Anton Rubinstein, que foi um dos grandes nomes que sedimentou, que começou a formar a escola russa do piano. Então, veja só que interessante, né? De onde remonta enfim, a forma de tocar do Trifonov, que vai lá para Anton Rubinstein, que foi um dos grandes pilares da escola russa do piano. Aí, depois de passar pelo Instituto Gnessine de Música, o Trifonov vai, em 2009, para o Cleveland Institute of Music. E aí vocês podem me perguntar, nossa, mas um pianista russo sai da Rússia e vai fazer aulas nos Estados Unidos? Qual o motivo? Tem uma questão que é muito especial e muito particular, é que a escola americana de piano, ela é basicamente a escola russa de piano, né? Os grandes professores das grandes escolas, eles foram russos.
E o Trifonov vai estudar com Sergei Barbaian. Sergei Barbaian é um grande pianista que já gravou, por exemplo, com a Marta Argerich. Vocês podem procurar depois o nome dele. E o Barbaian, ele foi aluno do Mikhail Pletnev. Então vejam só, né, de onde vem todo esse preparo que o Trifonov tem. Trifonov é um grande pianista, tem uma habilidade excepcional, mas ele também teve uma orientação excepcional, né, como nós podemos ver. Ele ganhou uma série de concursos, vocês uma pesquisa assim, muito rápida, vocês vão encontrar essas informações. E em 2013, quando ele já estava nos Estados Unidos, né, ele assina um contrato com a Deutsche Grammophon e faz um recital de debut no Carnegie Hall, que foi um grande sucesso. Tem alguns trechos desse recital no YouTube. Eu recomendo que vocês assistam. A performance da segunda sonata de Chopin, de Trifonov, é simplesmente fantástica, memorável, é realmente impressionante. Ele mostra que veio desde o início. E o que é muito interessante, que aí a gente começa a ver outras facetas desse pianista tão maravilhoso, que além de ele ser um grande pianista, né, ser aclamado como um dos grandes virtuosos que nós temos no século XXI, talvez um dos pianistas jovens mais importantes que a gente tenha neste momento, né, dentre alguns outros nomes, eu acredito que ele tem despontado como uma grande personalidade. Ele também é compositor. Não sei se vocês sabiam disso. Tem um registro do seu concerto para piano também no YouTube. Eu recomendo a escuta. É um concerto bastante interessante e que a gente tem, assim, a gente percebe as referências e as referências pelas quais Trifonov é apaixonado. Vocês vão conseguir escutar tem muitas memórias da música russa para piano também. Uma questão que é interessante é que a Marta Argerich tem, isso vocês encontram também no site do próprio Trifonov, ela faz uma afirmação que me chamou muito a atenção, que o Trifonov é um daqueles grandes pianistas, grandes revelações, que tem tudo e mais. Ele ainda transmite uma doçura, mas também ele tem o que ela chama de elemento diabólico, demoníaco, né? Ele tem aquele contraste entre o doce e aquilo que é um pouco mais, que ela chama de demoníaco. O que eu considerei bastante interessante, tendo em vista que o Trifonov é considerado um dos grandes virtuosos deste momento. Não pude deixar de pensar no próprio Liszt, que é o objeto do nosso... agora da nossa fala, da nossa conversa. Aliás, fazendo um parênteses, se vocês tiverem perguntas, por favor, chat ao vivo está aí, eu estou vendo vários boa noite para todos que estão chegando. Então, a Marta Argerich aponta esses dois elementos, né? A doçura e algo meio diabólico. E é muito interessante porque as críticas e as memórias de pessoas que assistiram às performances de Liszt no século XIX, aí a gente está voltando um pouquinho, elas justamente retratam esses dois lados, né? Então, algumas pessoas assistiam a Liszt tocar e eles diziam: nossa, realmente é sublime, a doçura, a ternura, é simplesmente fantástico ver isso num pianista. E outros falavam que era tão assustadora a performance de Liszt que ela fazia parecer que Liszt tinha um pacto com o diabo, e esse tipo de misticismo, né? De onde vem essa forma de tocar tão diferente e tão fora do comum. Então, é muito interessante que Marta Argerich, que é uma pianista, que também é uma grande virtuosa, né, fala isso de um jovem pianista como Trifonov, e não tem como a gente não se lembrar do próprio compositor sobre o qual Trifonov se debruça. Trifonov
Nesse álbum, que vocês podem ouvir no Spotify, o Transcendental, vocês podem ouvir todos os estudos de Liszt. Eu vou falar mais sobre os estudos transcendentais, mas todos os estudos de Liszt nas suas versões finais. Então, os estudos transcendentais, que são 12, aí os estudos após Paganini, os grandes estudos, que são 6 estudos, os 3 estudos de concerto e os 2 estudos de concerto, que são 2 séries distintas, feitas em momentos diferentes. Então, Liszt foi, enfim, foi a nossa referência, né, o grande virtuoso do século XIX, compositor, pianista, grande professor, né, as escolas pianísticas a partir de Liszt são várias, né, muitos discípulos dele disseminaram o pianismo. Ele foi também o responsável por sedimentar e começar a preparar a técnica pianística para o que viria a ser no século XX e do século XX para diante. Liszt foi o que foi tão famoso que ele poderia ser considerado, hoje em dia, se a gente trouxesse Liszt para os dias de hoje, como um grande popstar ou um grande rockstar, né, com um séquito de fãs, nos seus recitais, com os fãs fazendo fila e causando aquele frisson que hoje nós vemos nos grandes artistas, né, pop, né, esses shows. Então, Liszt era uma personalidade muito conhecida, uma personalidade, pelo que todos relatam, uma personalidade mesmerizante, uma personalidade notável, e ele inventou, por exemplo, né, o conceito de recital, a palavra recital, Liszt inventou, né, que é a performance que a gente está acostumado hoje a assistir, né, o piano no centro do palco, o pianista de perfil para a plateia. Então, toda essa forma de apresentação foi imaginada por Liszt, e a própria palavra recital foi pela primeira vez empregada por ele. Sem contar, né, no fenômeno da listomania, no período em que ele viveu, que era justamente esse fascínio por Liszt e os seus anos de recitalista e de performer itinerante, que foram mais ou menos de 1839 a 1847, nos quais ele pôde realmente provar, né, assim, os louros de um grande astro do momento. E Liszt fez algo que é muito importante, né? Quando a gente fala sobre estudos transcendentais, o que é essa palavra transcendental, né? Transcendência, né? Se a gente pensar que Liszt depois até se torna um padre no final da sua vida, para quem não sabe, ele era um grande místico. E essa transcendência para Liszt, e que ele aplica nos seus estudos, né, estar neste mundo sem pertencer a este mundo propriamente. O que isso quer dizer, né? Mas que coisa mais curiosa falar isso sobre estudos para piano, né? Acontece o seguinte, a gente tem que entender um pouco o momento da época, o momento do século XIX, né? Revolução Industrial, que acontece no final do século XVIII, Revolução Francesa, mudanças de paradigma, nós temos a ascensão da burguesia, uma classe que passa a dominar. Então, existia uma ideia, né, que vem muito da ideia das máquinas, da indústria, né, mesmo que hoje a gente tenha máquinas muito mais avançadas, né, e aí também é uma outra discussão para saber se isto, em que medida isso se aplica hoje, mas isso é uma outra história. Mas o fato é que o ideal, né, a imagem das máquinas, do homem como máquina, era algo que era muito impregnado, né, que se tornou-se muito importante no imaginário das pessoas, né? Então, por exemplo, a figura do virtuose, ela ascende, por quê? Porque era o homem encarado como uma máquina que era diferente de todos os outros humanos. O que Liszt faz? Liszt escreve estudos extremamente complexos, são obras que são das mais difíceis de todo o repertório pianístico, que é vasto,
Mas como Liszt pensa essas obras? Ele não pensa no homem como corpo-máquina, mas ele consegue dialogar com a sociedade, ou seja, ele consegue oferecer à sociedade, e Liszt sabia fazer isso muito bem, ser um meio termo, um mediador entre agradar ao seu público e também fazer o que as coisas, criar as coisas em que ele acreditava. Então, o que ele faz? Ele expõe obras extremamente difíceis, mas que ao invés de transformarem um homem em máquina, porque se um pianista pensa que é só resolver, por exemplo, né, os problemas de dedo, pensar a técnica como algo mecânico, os estudos não se resolvem, porque a técnica, né, ele põe isso, né, ele propõe isso, a técnica pianística aí, ela é vista como uma ferramenta para se atingir a expressividade e para se atingir uma mensagem, né? Para se transmitir uma mensagem. É basicamente este o mote, e aí uma visão particular até, do que são esses estudos transcendentais. O pianista que tenta vencer esses estudos apenas com os seus conhecimentos mecânicos os dedos têm que funcionar, ele não vence. E o Trifonov, como um grande pianista que não tem só suas habilidades motoras fantásticas, mas que tem conhecimento profundo musical, compreensão profunda musical do que são esses estudos, ele consegue expor isso muito bem e consegue vencer, porque realmente é uma gravação memorável a dele, é assim, uma gravação de referência para os nossos tempos. Século XXI, pensar nos estudos transcendentais de Liszt a partir do Trifonov não é exagero. Eu acho que este é o caminho, né, de pensar o novo pianismo. Só para vocês saberem, essa versão dos estudos transcendentais não é a versão mais difícil. Os estudos começam a ser pensados quando Liszt tem 14 anos, então, em 1826, que ele faz uma homenagem ao seu professor Czerny. E aí, os estudos são bem simples, são estudos bastante abordáveis. E aí, inspirado nos estudos de Chopin, porque Chopin que inaugura os estudos de concerto, a ideia do estudo para ser apresentado em público, né? Que antes os estudos eram exercícios para treinar a mecânica mesmo, né? Essa ideia do corpo mecânico. Mas Chopin ele traz o estudo para a sala de concerto. E Liszt, com a influência, sob a influência de Chopin e também olhando Paganini, ele faz uma versão desses estudos no ano de 1837. Ele faz essa primeira, ele fala que é uma primeira revisão, mas na verdade ele recompõe esses estudos, que eram estudos em 12 exercícios, como eram chamados. E essa versão era tão difícil que praticamente só o Liszt conseguia tocar. E aí ele facilita esses estudos, e aí ele publica como estudos de execução transcendental no ano de 1851, 1852. É uma série de 12 estudos. Alguns deles, a grande maioria deles tem nomes. Isso não quer dizer que Liszt pensou nesses nomes antes de compor. Isso é bastante interessante. A muitos deles Liszt atribuiu o nome depois de sua composição. Então, por exemplo, tem o prelúdio, o segundo, o número 1 é o prelúdio, o segundo estudo não tem título, mas alguns chamavam de Diablerie, muito interessante. O número 3, que é um estudo lento, é o paisagem. O número 4 é o Mazepa, que tem como pano de fundo, né? Mazepa é um herói que ansiava por um amor que era além da sua condição social, e aí ele é levado ao deserto, amarrado a um cavalo. Enfim, é uma história mas que Liszt atribui esse nome depois da sua composição. Aí tem o Fogo Fato, o número 6 é Visão, o número 7 Heróica, o número 8 Caça Selvagem, aí o número 9 Recordança, o número 10 não tem título, o número 11 Harmonias da Noite e o número 12 Neve que Cai. É muito interessante e eu gostaria de falar para vocês rapidamente sobre uma questão que é fundamental também nesses estudos de Liszt. Liszt, ele
faz um novo uso do piano. Se vocês ouvirem, por exemplo, o segundo estudo, a gravação do Trifonov, a partir mais ou menos do minuto 1:20, vocês vão ouvir o piano que a gente vai ouvir só no século XX, que é um piano de efeitos. O que Liszt faz? Ele faz o que é o mais interessante desses estudos. Ele subverte uma ordem que é muito clara, né, na música até então, que Beethoven começa a fazer isso, mas Liszt, como até um sucessor de Beethoven, né, que ele foi aluno de Czerny, que foi aluno de piano de Beethoven, ele subordina o ritmo e a altura, ou seja, a melodia, a uma questão de quê? Da cor e do que a gente chama de espacialidade. Então, ele cria ambiências e sonoridades, e ele se preocupa mais com isso do que a própria questão da melodia, e, enfim, do ritmo e das alturas. Ele faz essa subversão e ele prepara tudo que a gente vai ouvir do piano do século XX. Ele constrói uma nova sonoridade para o piano no século XIX, em que a gente vai ouvir em grandes compositores como Prokofiev, como Bartók, como Ligeti, trazendo mais para perto da gente, né? Então, Liszt faz isso, ele abre o caminho para o piano do século XX. Ele, com certeza, ele foi o compositor mais radical da sua geração nesse sentido, porque ele realmente tinha uma ideia em mente de como deveria soar aquele instrumento, e ele assim o faz. Chama atenção para vocês o último estudo, que é A Neve que Cai, ou Chassaigne. Ouçam o final desse estudo, e aí vocês vão compreender auditivamente o que eu estou falando. O que Liszt propõe é simplesmente algo que vocês não vão ter ouvido em outros compositores do período. Grandes compositores, como Chopin, como Brahms, Liszt propõe um outro piano, um piano de efeitos, um piano de exploração de todo o registro do instrumento. O Trifonov, só para terminar, e para quem não ouviu ou não assistiu a performance dele, isso que é o mais genial e o mais fantástico da performance, da interpretação deste pianista tão, tão maravilhoso. Ele entende isso e vocês vão ver como ele executa esses efeitos, com a preocupação de serem efeitos, e não com a perfeição, uma perfeição que a gente encontra, por exemplo, em obras de outros compositores, com uma clareza às vezes, né? Vocês podem perceber isso nas performances de Trifonov facilmente. Ele realmente entende o compositor, ele entende o que Liszt quis fazer, e ele faz muito bem. Destacaria, só para fechar e para ver as perguntas com vocês, eu destacaria a interpretação do Trifonov ao estudo número 2, ao estudo número 4, que é maravilhoso, ao estudo número 7, Heroica também, que é um estudo que eu sempre ouço, né? E eu não sei, é uma escuta muito pessoal, eu ouço ópera de Verdi nesses estudos, mesmo que Liszt não tenha pensado nisso, eu acredito que sim, porque ele fez muitas paráfrases de ópera, mas eu ouço uma área de ópera de um personagem heróico de Verdi, né? Número 10, o estudo número 10, fantástico. O número 11, que vai evocar a vocês Debussy, uma interpretação magistral de Trifonov. E o número 12, que assim, Liszt mostra ao que veio nesse 12º estudo transcendental. E o Trifonov também. Então, gente, essa gravação e este pianista, quem não conhecia o Daniel Trifonov, eu recomendo que vocês acompanhem a carreira dele, assistam a outras performances desse pianista, assistam a outras gravações, porque, sem dúvida, ele é uma personalidade que está despontando no nosso
meio musical, né, que ele já, apesar da sua pouca idade, com uma carreira bastante sólida, e como todo grande pianista, é interessante acompanhar o percurso de sua carreira, porque ele vai sempre deixando a experiência do palco, a experiência da vida, sempre vão enriquecendo as suas performances. E Trifonov, que já tem bastante profundidade, tem uma compreensão musical, uma profundidade musical memoráveis, eu acredito que daqui para frente a gente vai ouvir sempre interpretações ainda mais profundas, ainda mais densas, ainda mais convidativas, como este álbum transcendental que nós estamos indicando para vocês agora nessa nossa cultura artística em casa. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou aberta aqui. Temos muitos comentários. Aqui, a Suzete Garcia diz que o Daniel Trifonov não se deixa levar pela vaidade. Eu acredito que o Trifonov ele é um pianista que é bastante consciente, né, da dificuldade que é se empenhar, né, assim, estar numa carreira como a dele, e ele realmente é um artista bastante sério. E aqui tem uma outra sugestão do Giovanni Delboni para assistirmos a Rapsódia sobre um tema de Paganini, interpretação do Trifonov. Eu conheci o Trifonov, na verdade, até gostaria de fazer uma outra sugestão para vocês, porque a gente está falando sobre os estudos transcendentais de Liszt, que são marcantes no repertório do piano, mas eu recomendo um vídeo do Trifonov sobre os estudos de Chopin. Foi a primeira vez que eu assisti, eu não o conhecia, e eu realmente fiquei maravilhada com ele. Meus alunos e meus conhecidos já sabem, eu falo bastante desse pianista. Realmente eu recomendo para vocês, até para vocês fazerem um contraponto entre os grandes estudos de concerto, né, os estudos de Liszt e também os estudos de Chopin. Então, pessoal, é isto. Eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui ao vivo comigo. Se você ainda não se inscreveu no canal da Cultura Artística no YouTube, inscreva-se e aperta o sinal do sininho para toda vez que a Cultura Artística colocar conteúdo no canal do YouTube, vocês recebam as notificações. Na próxima semana nós temos mais Cultura Artística em Casa, e na próxima semana vou comentar o concerto fantástico de Antônio Menezes e Christian Boudou, que fez parte da Cultura Artística, da temporada da Cultura Artística do ano anterior. Então é isso aí. Agradeço a todos. Um grande abraço, boa semana para vocês, cuidem-se e fiquem em casa. Tchau!